Olá pessoal, esse módulo a gente vai falar sobre metaverso, tecnologias imersivas e desafios para a proteção de dados pessoais. Tema bastante complicado e eu mesmo pensei muitas vezes antes de produzir ou não esse módulo e vou explicar um pouco melhor o porquê. Em primeiro lugar, quando se fala em metaverso, precisa separar aquilo que parece um jogo de marketing, né? Daquilo que realmente interessa para a gente aqui no campo de estudo da proteção de dados. O Gideon Littlefield, acho que é assim que fala o nome dele, é o editor global da Wired, né, uma revista de tecnologia, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e eu particularmente concordo com ele. Ele diz o seguinte: eu acho que essa conversa sobre o metaverso vai continuar e nesse ponto me parece que é quase como uma grilagem terminológica, né? Em outras palavras, pessoas estão brigando pela definição do que seja o metaverso. Qual é essa ideia de grilagem terminológica? É a ideia de que você pega uma coisa que já tem um conceito, então, realidade virtual, né? Ou videoconferência, ou jogos multiplayer, e aquilo que já tem um conceito, você transforma aquilo numa outra coisa, que a gente passa a chamar de metaverso, simplesmente para gerar tração, destaque, captar investimento, enfim, para chamar um pouco mais de atenção para aquilo que você está fazendo, mas que já poderia ser conceituado por outros termos que já existem há décadas. Então, parece que quando a gente fala de metaverso, né, a gente está realmente num campo, talvez aí, dessa grilagem terminológica, dessa apropriação de terminologias que já existem para preencher esse conceito de metaverso. Outros dois autores da The Verge, que também têm esse foco, né, em publicações na área de tecnologia, eles dizem o seguinte, que diferentemente de muitas coisas que a The Verge cobre, o metaverso é difícil de explicar por uma razão. Ele não necessariamente existe. É parcialmente um sonho para o futuro da internet e parcialmente um jeito bacana de encapsular algumas tendências atuais em infraestrutura online, incluindo o crescimento de mundos 3D de tempo real. Todo o material que eu menciono o link aqui durante o vídeo vai estar disponível também para vocês no material da aula. A gente vê que tem bastante coisa interessante, mas eu queria começar, né, por essa ideia de que o termo metaverso ele em si talvez não seja um bom termo. Talvez ele esteja sendo aí apropriado para outras finalidades. E se a gente analisar o Google Trends, esse gráfico eu mesmo gerei, pegando toda a série histórica do Google Trends, então vai desde 2004 até a posição de janeiro de 2023, que era a última disponível. A de cima, esse gráfico aqui de cima é o gráfico do Brasil, procurando por metaverso em português, e esse aqui é o gráfico global, pesquisando por metaverse, né, o termo em inglês. A gente vê que o Brasil tem até algum resquício aqui inicial, né, bem lá nos primórdios, mas, enfim, é um vazio, tanto no Brasil como no global, e a coisa realmente explode em 2021. Agora, é interessante que ela explode, tem um pico no final de 2021, a gente vê isso tanto no Brasil como na posição global, né? E depois despenca. Né? A gente vê que claramente aqui houve um movimento típico de euforia. Uma euforia que, pelo que se vê, já passou. Então, isso não voltou, né, para os níveis pré-2021, mas não tem mais como comparar o nível atual com aquele nível que foi atingido no auge ali no último trimestre de 2021. O que provocou isso? Né? Quais são as principais explicações que a gente vê? Em março, abril de 2021, esse primeiro salto aqui, a Roblox ela abriu capital, e no que ela abriu capital, ela fez essa abertura de capital anunciando que seria a primeira empresa focada no metaverso e tudo mais. Né? E aí isso gerou, Roblox é um jogo online, né? Você pode construir ali mundos, e algumas pessoas entendem que isso, inclusive, seria uma versão, ainda preliminar, mas uma versão do metaverso, assim como Minecraft, assim como outros tipos de jogos em que você consegue esse tipo de interação e persistência online, Fortnite também. Mas o que realmente fez a coisa explodir foi a transição do Facebook. Né? Foi o Facebook anunciar que estava focando no metaverso, e aí mudou o seu nome de Facebook para Meta. Essa mudança foi em 28 de outubro, e a gente vê que realmente no último quadrimestre de 2021 houve essa explosão, né, de demanda pelo termo metaverso, e depois a coisa se acomodou.
A impressão que a gente tem, pelo menos empiricamente, é que boa parte desse hype ele acabou sendo desviado para inteligência artificial. Né? A gente teve esses novos produtos aí divulgados pela OpenAI, então o ChatGPT, né, gerou muita atenção, o mercado passou a focar muito nisso, as pessoas passaram a falar muito sobre isso, e aí essa ideia do metaverso acabou cedendo um pouco, né, a euforia em favor da inteligência artificial. É interessante que no auge, né, desse período de euforia, vários memes surgiram. Esse foi um meme, inclusive, que eu cheguei a divulgar, a repassar nos grupos, né, termos tecnológicos usados em descrições de startup e artigos técnicos. Então, tudo que até 2020 tinha um nome, passaram a chamar de metaverso, né, para chamar a atenção aquela ideia justamente da grilagem terminológica. Né? Então, se é jogo multiplayer, virou metaverso. Né? Minecraft, Fortnite, agora é metaverso. Realidade virtual virou metaverso. Né? Um avatar digital agora é metaverso. Classificadores de machine learning, né, de aprendizado de máquina, metaverso. Mídias sociais, videochamadas, vamos chamar agora tudo de metaverso. E eles foram aqui até no nível deboche, né, dizer que batata passaria a ser metaverso. Então, até na culinária, se você quer chamar atenção, você chama aquilo de metaverso. Bom, mas então, se tem essa carga toda, né, de hype, e se realmente parece ser uma distração mais do que realidade, por que dar atenção a isso no campo de proteção de dados, né? E por que criar um módulo sobre isso? Porque, na verdade, assim, para além do hype, e para além do termo, isso que é muito importante, não importa se você concorda ou não com o significado que estão atribuindo ou tentando atribuir ao termo metaverso, existe um fenômeno por trás disso, de imersão da tecnologia, de imersão nossa na tecnologia, que tem efeitos extremamente relevantes. E aí, eu queria focar não no hype, mas nas bases filosóficas disso mesmo. Né? Existe um livro de 1981, então um livro de mais de 40 anos, eu tenho esse livro, li e recomendo a vocês, chama Simulacro e Simulação, de um filósofo francês, Jean Baudrillard. E o que ele fala é muito interessante. Ele parte de uma fábula de Borges, Luiz Borges, é um escritor argentino. Esse escritor tem uma fábula que é o seguinte: no Império, as pessoas adoravam a cartografia, então faziam mapas gigantes para que fossem mapas perfeitos, o mais perfeitos possível da realidade. Né? Então, o mapa de uma província, dizia ele, tinha o tamanho de uma cidade, que era justamente para ter escala suficiente para ter precisão nos detalhes. Mas eles eram tão perfeccionistas, eles queriam retratar tanto a realidade, tal como a realidade é, que um mapa de uma província do tamanho de uma cidade não era mais suficiente. Então eles ali, pelo amor à cartografia, né, pelo desejo de precisão, fizeram um mapa do Império que era do tamanho do próprio Império. E aí cada ponto no mapa correspondia ao ponto do próprio território do Império. Né? O mapa passou a se confundir, de certa maneira, com o próprio Império. As gerações seguintes, nessa fábula, não viram nenhuma utilidade num mapa que tinha o tamanho do próprio Império. Então deixaram o mapa para lá, e o que sobrou foram pedaços apodrecidos desse mapa por tudo quanto é canto. Então, o Império foi se desfazendo, né? E literalmente o mapa desse Império ficou lá apodrecendo, por exemplo, pelos desertos. Essa é a imagem da fábula de Borges. E aí, Jean Baudrillard, nessa referência a essa fábula, ele fala o seguinte, que a simulação não é mais a de um território, de um ser referencial ou de uma substância. Ela é a geração de modelos de um real sem origem ou realidade, um hiperreal. A ideia relevante que ele traz aqui é essa ideia de hiperrealidade. Né? É a ideia que talvez alguns hoje chamem de metaverso, mas essa é a questão filosófica realmente relevante. Né? É essa ideia da hiperrealidade. O território não mais precede o mapa e nem sobrevive a ele, porque na ideia original é que primeiro existe o território e depois você faz o mapa daquele território. Então o mapa, na verdade, ele representaria um real, o real que é o próprio território. Mas ele pontua o seguinte, que é, entretanto, o mapa que precede o território, a precessão do simulacro, que engendra o território. E se a gente retornar a essa fábula, e a fábula que ele menciona aqui é justamente essa fábula de Borges, hoje é o território cujos fragmentos lentamente apodrecem pela extensão do mapa. É o real e não o mapa
cujos vestígios persistem aqui e ali nos desertos que não são mais aqueles do Império, mas os nossos. O deserto do real, ele mesmo. Se a gente pensa hoje no mundo online, né, e nesses mundos virtuais, o que existe é justamente isso, né? Assim, o mapa ele antecede o mundo. Você primeiro faz lá o desenho 3D e depois aquilo é renderizado. É a ideia de que o mapa, a perspectiva, aquilo que a gente planeja para que a realidade se torne, acaba formando a realidade posterior. Né? A coisa meio que se inverteu. E ele coloca duas frases interessantíssimas, que eu inclusive grifei na minha versão do livro, eu tenho esse livro em versão Kindle. Nós vivemos em um mundo onde há mais e mais informação e menos significado. Impressionante. E ele aponta, né, para a hiperrealidade da comunicação e do significado. Mais real que o real, que é como o real é abolido. A partir do momento que a gente tem uma imersão tão grande nessa simulação, uma imersão tão grande nesses simulacros, que o simulacro se torna um real para nós, esse real ele é tão impressionante que ele acaba nos chamando mais a atenção e nos ocupando mais, e nós ficamos mais imersos dele do que na própria realidade objetiva. E aí chega um ponto, na visão dele, né, que seria, ele tem uma gradação para isso, né, em que não existe mais realidade. Na verdade, não existe mais distinção entre o que é realidade e o que é simulacro, não existe mais distinção entre o que é realidade e o que é simulação. A gente está imerso num conjunto de categorias que se tornam indistinguíveis para a gente, né? O que é realidade e o que é simulação. Então, essa é uma ideia. Isso não é um livro de ficção, esse é um livro de filosofia. Então, essa é uma preocupação que há 40 anos existe, e essa preocupação inspirou não só a ficção científica, né, mas inspirou vários pensamentos posteriores que tentam, talvez, desguardar um pouco da nossa humanidade. O Jean Baudrillard, ele se declara niilista, então ele não vê nenhuma esperança para isso, né? Ele, na verdade, pacientemente e atentamente observa a desintegração de tudo, o fim de todas as coisas. Eu não sou niilista, então nessa parte eu particularmente acho que ainda há esperança alguma para a humanidade, mas o ponto é que isso realmente influenciou muitas coisas. Agora, de onde vem esse termo metaverso? Vem de cerca de 10 anos depois, inspirado até um pouco nessa ideia do Jean Baudrillard, num livro chamado Snow Crash, do Neil Stephenson. E esse escritor, inclusive, passou a trabalhar depois, né, com pesquisa científica, como um futurista. É um livro de 1992, eu inclusive tenho uma edição de comemoração de 30 anos desse livro, essa aqui é a capa do meu livro, também em versão Kindle. E ele fala o seguinte: Hiro, que é o protagonista, né, do livro, não está aqui. Ele está num universo gerado por computador, que o seu computador está desenhando nos seus óculos e jogando nos seus fones de ouvido. No jargão, esse lugar imaginário é conhecido como metaverso. Essa foi a primeira vez que o termo metaverso apareceu. E ele diz que Hiro passa muito tempo no metaverso porque é muito melhor que a U-Storage. No livro, U-Storage são esses prédios, né, para você armazenar móveis, em que você aluga aqueles cubículos, né, para armazenar as suas coisas. E nesse mundo distópico que ele cria em Snow Crash, as pessoas passam a morar nesses cubículos. Então, por conta do caos que se torna, né, a sociedade, as pessoas passam a alugar esses cubículos para morar. Então, o Hiro, ele morava num cubículo no mundo real, mas ele tinha uma bela casa no metaverso, porque como ele era programador e ele chegou cedo no metaverso, ele conseguiu se posicionar bem lá, e ele tinha a capacidade de desenvolver suas próprias coisas, de criar suas próprias coisas. Então ele consegue, por exemplo, criar o seu próprio avatar, quando na verdade os outros usuários do metaverso, e todos com boas condições, porque nesse mundo distópico nem todos têm acesso a computadores com capacidade suficiente para entrar no metaverso, e muitos dos que têm essa capacidade opta por não entrar no metaverso, mas aqueles que têm menos recursos têm que usar os avatares padrão. E aqueles que têm mais recursos conseguem comprar, né, os avatares de estilo, seriam os Bored Apes, né, dos NFTs aí que a gente vê hoje em dia, a turma que tem mais grana e se exibe, né, usando esse tipo de identificador digital. E ele consegue isso sem ter grana, justamente por ser um programador. E aí o que ele comenta em determinado trecho do livro é que esse Hiro, né, quando ele está lá nesse metaverso, ele não está vendo pessoas reais. Isso é tudo parte de uma ilustração animada desenhada pelo computador de acordo com especificações que vêm de um cabo de fibra ótica. Então, as pessoas são pedaços de software, chamados avatar, são corpos audiovisuais que as pessoas usam para se comunicarem umas com as outras no metaverso. Então, por trás de um avatar existe um indivíduo, mas ele não está vendo aquele indivíduo, ele está vendo a representação daquele indivíduo, ele está vendo o simulacro.
né? Então, o próprio metaverso seria uma representação do real, se a gente olhar ali a perspectiva filosófica, né? E os próprios indivíduos lá, o próprio avatar de cada um, que poderia mudar de acordo com o gosto, e obviamente de acordo com a capacidade econômica, seria também um simulacro daquele indivíduo. Então não seria mais um indivíduo interagindo com o outro, mas seriam basicamente simulacros interagindo entre si. E ele já, nesse livro, passava bastante tempo no metaverso, porque o metaverso, esse simulacro, esse mundo ilusório, era mais agradável para ele do que a realidade do mundo físico. Vejam que interessante. Existe um livro recente, aí, numa perspectiva mais técnica, né, nem filosófica, e nem, enfim, um livro que é ficção científica, mas que estuda realmente o fenômeno do metaverso, que eu também tenho e li, esse eu recomendo a todos, que é do Matthew Ball, The Metaverse. E ele tem um conceito muito interessante para o metaverso, que eu acho que é um conceito razoável para quem não queira se filiar à corrente de que metaverso não passaria de uma grilagem terminológica. Então ele fala, olha, aqui então está o que eu entendo que seja quando eu falo do metaverso. Uma rede de escala massiva e interoperável de mundos virtuais renderizados em tempo real e em 3D, que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários, com um senso de presença individual e com continuidade dos dados como a identidade, história, os seus direitos, objetos, comunicações e pagamentos. Essa é a visão do Matthew Ball. E é algo que a gente está migrando realmente para isso, independentemente de a gente chamar isso de metaverso ou não. E por isso eu entendi a relevante, né, a gente falar sobre esse tema nesse modo. A União Europeia tem um fórum, um observatório de blockchain, e esse grupo produziu um estudo específico sobre metaverso, bem recente, 2022. Aliás, praticamente todo o material que eu estou apresentando para vocês aqui hoje é um material que eu fiz questão de filtrar do último ano, né? Então, são materiais realmente recentes. E esse relatório, produzido pela União Europeia, ele trata como o metaverso está evoluindo e, inclusive, para induzir perspectivas regulatórias, eles dão 6 critérios que caracterizariam um metaverso maduro. Então, são 6 escalas, são 6 coisas que podem ser medidas nas tecnologias que estão se apresentando. 3 delas trazem uma perspectiva tecnológica, então abordam, né, a face da tecnologia, e 3 delas abordam o campo, a face da governança. A primeira é fotorrealismo. É medir em que grau esse mundo no metaverso ele espelha, ele se assemelha ao mundo físico e é suficientemente distinguível dele, né, a um observador casual. Até que ponto é um mundo fantasioso, né, como a gente vê em alguns jogos como Fortnite, e você claramente distingue o que é ilusão e o que é realidade, ou até que ponto, como outros jogos a gente já vê hoje em dia, né, a renderização é tão próxima da realidade que talvez em mais alguns anos, para um observador casual, aquilo seja indistinguível da própria realidade, você não sabe mais estar olhando algo real na sua frente ou algo renderizado por um computador na sua frente. Então esse é o primeiro ponto, fotorrealismo. Segundo, imersão, que é o degrau que é o grau, né, em que usuários podem ou devem se mesclar nesse mundo. Por exemplo, usando um headset de realidade virtual. O quanto você se insere, o quanto você fica realmente imerso nesse mundo. Quando você está olhando para a tela de computador, você desvia um pouco o olhar e você está fora daquele ambiente. Quando você está com óculos de realidade virtual, a depender de como isso seja feito, você perde totalmente a sua referência do seu ambiente real e você passa a estar totalmente imerso naquele ambiente virtual. A gente vai ver que existem escalas para isso, né? A ideia de realidade aumentada é justamente uma tentativa de chegar no meio termo. Há quem defenda, inclusive, que o metaverso ele vai ser justamente algo no meio termo. A gente vai mesclar o mundo real com esse mundo produzido por computador. Persistência, que é o grau em que essa interação segue os usuários nas suas vidas diárias de modo sempre ativo. Então, o celular, por exemplo, hoje é um equipamento persistente, né, nesse sentido. Então, você, a qualquer momento, ali com o celular, é algo que te acompanha, determinados aplicativos dentro dele te acompanham, você toda hora olha ali, sei lá, um WhatsApp da vida,
Então, é esse grau de persistência que estão colocando aqui. Não é aquele jogo eventual que no fim de semana o cara para e joga para se distrair. Não, não. É o grau em que aquilo se torna algo da sua rotina diária. Você passa a trabalhar dentro daquilo, você passa a ter lazer dentro daquilo, você passa a se relacionar com as pessoas dentro daquele ambiente. Né? A gente pode falar hoje que a internet tem um altíssimo grau de persistência dentro do nosso padrão de vida, né, normal, né, do que a gente entende por normal, morando numa cidade do Brasil, uma grande cidade do Brasil. Indo para o bloco de governança, existe o problema da propriedade de dados, que é o grau em que os usuários têm propriedade dos ativos que eles possuem no mundo virtual. Então, o seu avatar, os objetos que você tem lá, pode ser, sei lá, no caso de um jogo, né, uma arma, uma espada, uma armadura, o que é que seja, mas podem ser coisas relacionadas a trabalho, né, enfim, a ativos que estão à sua disposição naquele mundo virtual e que existe algum tipo de titulação para esses ativos. A própria terra, né, em determinados ambientes, você pode comprar um terreno virtual e construir alguma coisa ali, e aquilo aí passa a ser de forma persistente sua. Você tem um título, por exemplo, um NFT, que atesta que aquilo ali pertence ao indivíduo tal ou ao portador da chave X. E outro grau que se mede é se você pode tirá-los daquele metaverso para ser utilizado em outros mundos virtuais. Então, no ambiente em que existam vários mundos desses, né? Até que ponto um objeto que eu adquiro em um mundo eu posso utilizar em outro mundo também. Então, esse grau de portabilidade da propriedade, né? É algo que eles medem nessa questão de propriedade dos dados. Abertura, que é o grau em que esse mundo virtual está aberto a desenvolvedores para criar novos espaços, experiências, objetos e aplicações. E resistência à censura. Isso aqui é fundamental no campo de proteção de dados, que é o grau em que usuários podem ser proibidos de acessar o mundo virtual, restringidos em suas experiências ou expulsos do metaverso por uma autoridade centralizada que possui ou controla esse mundo. Isso aqui é fundamental. E esse relatório também vai estar disponível para vocês no material. Isso é fundamental porque isso aqui é uma faca de dois gumes. Por um lado, se você aumenta o nível de privacidade, você consegue proteger os usuários de certos abusos. A gente vê isso, por exemplo, no protocolo Tor, na Darknet, né, em que aquele servidor que recebe a requisição, ele não tem como identificar quem de fato está fazendo aquela requisição, a não ser que essa pessoa se identifique de alguma maneira. Então, o próprio protocolo, pelas camadas do protocolo, impedem essa identificação direta. Por outro lado, isso abriu margem para que a Darknet fosse ali um campo para todo tipo de ilícito. E é muito difícil você responsabilizar quem faz ilícito na Darknet, justamente porque é muito difícil identificar a pessoa. Né? Então, existe aqui um equilíbrio que vai ser difícil de ser atingido entre o grau de proteção que se dá aos indivíduos para que não haja possibilidade de que estados intervenham promovendo a censura e, por outro lado, de como vai haver algum tipo de mecanismo de governança para impedir abuso. Porque se nem o Estado consegue alcançar aquele indivíduo, e por isso não pode censurar, esse Estado também não consegue fazer o enforcement das leis locais. Né? E aí as boas leis, vamos dizer assim, aquelas que são socialmente aceitáveis, né, para coibir aquilo que socialmente se entende como abuso, elas se tornariam letra morta. Então, essa é uma questão extremamente interessante, né? Qual o grau de centralização, de resistência à interferência estatal ou das grandes organizações que eventualmente controlem esse ambiente vai existir, quais são as consequências disso. Existe um estudo da Deloitte, também vai estar disponível para vocês, também recente, 2022, que comenta os estágios de desenvolvimento do metaverso na visão deles, né, naturalmente. Então, existe um estágio de infância, em que a gente teria ainda tecnologias básicas sendo desenvolvidas, nós estaríamos aqui ainda, né, num estágio inicial, não na infância, mas num estágio ainda bem inicial, que eles alocam aqui para essa década, né, de 2021 a 2030, em que existe ali o início da construção de infraestrutura, de dispositivos conectados, um aprofundamento de aplicações setoriais, né, para uma indústria específica, e a criação de metaversos a partir de interesses e iniciativas de segmentos específicos da indústria do mundo econômico. Né? A gente vê, por exemplo, a iniciativa da Meta, a iniciativa da Epic, criando determinados jogos, né, que se intitulam metaverso.
Então, são ainda iniciativas separadas e esparsas. O que eles imaginam é que, a partir da próxima década, mas sabe lá Deus até quando, vai começar a haver um processo de padronização e de conexão entre essas plataformas. Né? Uma integração entre plataformas. E aí, um aprofundamento das aplicações multissetoriais, que consigam abranger várias indústrias, né? Várias atividades econômicas. E aí você começa a ter a integração de metaversos independentes para formar uma espécie de ecossistema. Então, esse seria um segundo estágio, que seria um estágio que eles estimam, né, que aconteceria aí a partir da próxima década, a partir de 2030. E um estágio final, que seria um estágio de extrema integração, em que haveria o que alguns teóricos consideram, né, que é um estágio em que isso que se denomina metaverso seria a próxima internet, né? Seria a evolução da próxima internet. Então, assim como hoje a gente faz tudo na internet, o que aconteceria é que a gente passaria a fazer tudo, né? O trabalho, a interação social, enfim, a gente passaria a fazer tudo dentro desse metaverso. Naturalmente, a gente não tem aqui nenhum tipo ainda de estimativa de data para que isso aconteça, mas seria algo, certamente, para as próximas décadas, não para os próximos anos. E aí, isso envolve, e aí essa parte chama atenção porque diz respeito a riscos, né, à proteção de dados bem relevantes, que são as tecnologias de percepção, né, de como a gente interage com esses ambientes e como as nossas percepções são afetadas e medidas por eles. Então, mecanismos, por exemplo, de rastreamento e posicionamento, que identificam a posição que você está, o quanto você se desloca fisicamente, para isso gerar um reflexo, naturalmente, né, naquele mundo virtual que está sendo renderizado. Áudio imersivo, então posição do som, reverberação. Então, se você tem um som vindo da esquerda, num filme estático, basta que a caixa de som da esquerda produza esse som. Quando você está num ambiente imersivo, se o som está vindo da esquerda, mas você olha para a origem daquele som, aquele som passa a estar centralizado. Né? Então, a resposta do áudio nos nossos ouvidos, ela tem que considerar o nosso posicionamento em relação à fonte daquele áudio. Isso gera uma forma completamente diferente, né, de como esse som é processado. Rastreamento de gestos. Muitas vezes o comando que você dá não vai ser mais digitando alguma coisa, vai ser fazendo algum gesto, e aí o gesto da sua mão, por exemplo, ou do seu rosto, ou do seu olho, é identificado para ter determinada resposta dentro daquele ambiente. Rastreamento de olhos. Isso aqui é interessantíssimo. Eles usam rastreamento de olhos, porque como a renderização disso é muito pesada, uma das funções desse monitoramento, desse rastreamento dos olhos, é ver para que ponto você está olhando exatamente, mesmo que o seu rosto esteja parado, o seu olho está olhando para um ponto específico daquela tela que está renderizando aquela imagem no mundo virtual. E aí, a partir do posicionamento do seu olho, ele gera uma renderização mais precisa naquele ponto onde você está olhando, e não na tela inteira. Então você consegue ter uma resolução estupidamente elevada naquele ponto, e no resto da tela você tem uma resolução alta, né? Porque só precisa satisfazer os requisitos da nossa visão periférica. Vejam que coisa interessante. Isso acontece em frações de segundo, então não funciona, né? Então, são respostas extremamente rápidas, baseadas no movimento dos nossos olhos, mas que também podem ser utilizadas para captar uma série de outras informações nossas a partir do movimento dos nossos olhos. Né? Então, compreensão do ambiente e reconstrução 3D, isso é interessante. Construir mundos virtuais dá muito trabalho. Então, existem hoje tecnologias em que scanners com lasers verificam como é o ambiente. Então, você coloca aquilo numa sala e aquilo automaticamente mapeia a sala em tempo real. Eu estou falando sala, mas pode ser um prédio inteiro, pode ser uma cidade inteira. Aquilo mapeia aquele ambiente e cria o equivalente 3D daquele ambiente, sem que ninguém precise abrir um AutoCAD da vida para fazer aquilo linha a linha ou objeto a objeto. Né? É tudo instantaneamente mapeado por esse tipo de tecnologia. Então, você conseguiria replicar cidades inteiras de maneira extremamente rápida. Né? O Microsoft Flight Simulator, por exemplo, ele hoje consegue emular qualquer lugar do planeta com tecnologias semelhantes, embora, no caso deles, né, haja a captura das imagens por satélite, e aqui, nesse caso, você poderia, inclusive, fazer o escaneamento dentro de construções, né, com equipamentos que, por exemplo, fazem essa percepção de profundidade usando laser. Isso aqui também é fantástico. São sensores eletromiográficos. Então, são sensores que uma pulseira, por exemplo, ao invés de você ter uma câmera identificando o movimento da sua mão,
Você pode ter sensores que analisam os impulsos nervosos que vêm e voltam da sua mão, de maneira pelos impulsos nervosos, por essa análise eletromiográfica, identificar que tipo de músculo está se movimentando. Isso é interessante porque para amputados, por exemplo, você pode ter o estímulo nervoso e mesmo que a pessoa não tenha a mão, em tese você conseguiria, por esse tipo de sensor, identificar o movimento que a mão dele faria. Olha que coisa interessante. Então você pode ter uma pessoa amputada, uma pessoa, por exemplo, sem o braço, com um avatar no mundo real que tenha o braço funcional. Olha que coisa incrível, né? A partir justamente da identificação desses impulsos elétricos, naturalmente seria feito na parte do corpo, né? Antes ali da amputação. Uma coisa fantástica, fenomenal. E interfaces cérebro-computador, isso aqui inclusive já existe, tá? Não é uma coisa para o futuro, já existem projetos em desenvolvimento em relação a isso. E interface cérebro-computador, que são interfaces, e aí nos dois sentidos, né? Sejam interfaces que permitem que os nossos reflexos, que aquilo que está no nosso cérebro, né, seja identificado pela máquina, seja pela inserção direta de dados, de estímulos no nosso sistema nervoso. E já existem iniciativas também nesse sentido. Uma coisa impressionante. E eu confesso que me assusta um pouco, né, a forma como ao longo das próximas décadas e ao longo das próximas gerações, eu tenho filhos, né, essa interação homem-máquina vai se desenvolver. Me parece que existe um risco grande de, num futuro não tão distante assim, a gente acabar perdendo a nossa humanidade. E uma questão muito interessante é como é que essa interação nossa vai se dar, né? E parece que no curto prazo isso vai se dar através de dispositivos de realidade virtual. Eu fiz um curso, acabou há pouco tempo, na Universidade de Nicósia, relacionado justamente a NFT e metaverso, e eles trazem uma classificação que varia muito, tá? Enfim, né? Cada autor tem uma visão diferente em relação a isso. Então eu precisava escolher uma, estou escolhendo a deles que me pareceu coerente, em que eles abordam isso a partir de três conceitos. Primeiro, o conceito de realidade virtual. Então, o que caracterizaria a realidade virtual é que esse mundo, esse universo, seria basicamente virtual. Você está imerso em um mundo que não existe, em um mundo que é criado totalmente por computador. Então você tem aqui, né, um robozinho no meio de um mundo artificial. Por mais que você sinta estar dentro dele, aquilo de fato não existe. Então esse é o campo da realidade virtual. Existe um segundo campo, que é o que eles denominam de realidade aumentada. Na realidade aumentada, o que eu estou olhando é, por exemplo, o meu quarto. Então está aqui, né, um sofá, enfim, um ambiente que é um ambiente real. E o que acontece na realidade aumentada é que eu pego esse ambiente real, que ele existe, e sobreponho em relação a esse ambiente uma imagem, um conteúdo que é gerado por computador. Então o robô ele não existe de verdade, o robô ele é virtual, mas ele está inserido, ele está projetado na minha visão, né? Por cima daquilo que eu enxergo que é o meu mundo real. Que seria, por exemplo, essa imagem do meu quarto. E existe um terceiro estágio que eles chamaram de realidade mista e que é bem interessante, que é quando o virtual ele passa a interagir com o real. E qual é a diferença dessa imagem para essa imagem? É que o robô ele não só é projetado no ambiente real, mas ele é projetado num ponto específico desse ambiente real. Ele está, pelo que você percebe aqui, entre a parede e o sofá. Existe uma detecção de profundidade aqui. E um posicionamento desse robô, da imagem, né? Ele não simplesmente se projeta num óculos, por exemplo, que eu tenho, sobrepondo a imagem de fundo. Não, não. Ele passa a integrar aquele ambiente e, eventualmente, isso pode se tornar indistinguível. Né? O que é um objeto real que está em cima do sofá e o que é um objeto criado no sofá, se isso tiver resolução suficiente. E eles se preocupam, por exemplo, com pontos de luz, né, de onde está vindo a luz, para que as luzes e sombras naquele objeto sejam renderizadas de forma compatível com o ambiente real onde está sendo projetado. Né? E não só isso, mas interações com o ambiente real. Então, o que existe nessa realidade mista é que um robô, ele pode, numa casa que tenha conexões, né, que seja uma casa conectada, ele poderia, por exemplo,
clicar no interruptor de luz e vejam, o robô não existe. O robô, o que está ali é só a imagem. Mas esse robô, a imagem dele poderia clicar no interruptor de luz e a luz efetivamente acender no quarto. Vejam que interessante. E por que ela efetivamente acende no quarto? Porque aquele ambiente está programado de tal forma que aquilo que controla o robô, a ponto de fazer esse robô virtual clicar no interruptor, é o que também controla no mundo físico o sistema de luz eletronicamente controlado. E ele dispara o comando para que aquela luz seja acesa, ou para que a televisão seja ligada, ou para que determinado objeto que esteja conectado, né, nesse contexto aí de internet das coisas, responda da forma A ou B. Né? Então, isso é realmente algo bastante interessante, com uma série de reflexos, né, na nossa vida diária. E aí, para onde isso caminha? Existem, e aqui tem um outro estudo que eu vou também disponibilizar para vocês, mas tem dois caminhos que a gente tem visto, né, para como essa integração vai acontecer. Um caminho privilegia o mundo físico e outro caminho privilegia o mundo digital. Então, nos caminhos que privilegiam o mundo físico, que é o caminho justamente da realidade aumentada, então eu preservo a minha visão do mundo real, né, e projeto informações novas sobre ela, eventualmente sobrescrevendo ela inteira, mas enfim, eu parto, né, da informação real, visual, que chega nos meus olhos. Eu tenho, por exemplo, Microsoft HoloLens. Então, aqui tem a versão mais recente dele. Então, vejam que aqui é um vidro, né? Então, você consegue ver pela lente. Naturalmente, você enxerga por através da lente, porque é uma lente translúcida, mas você projeta informações naquela lente. Então, eu estou priorizando a minha visão do real. Eu enxergo o mundo real e eu tenho uma imagem virtual sobreposta. Esse é o caminho, por exemplo, que a Microsoft está adotando, de privilegiar a realidade aumentada. Já se a gente analisa o MetaQuest, tem a versão Pro, que são os óculos do Facebook, que são esses aqui da direita, o foco é o mundo digital. Então, são óculos fechados em que tudo que você enxerga está no mundo virtual. Você enxerga a tela. Você basicamente está olhando para uma tela. Né? O que existe aqui são duas câmeras aqui na frente que captam a imagem do mundo real para onde você está olhando com uma ligeira diferença. Isso é importante para dar a sensação de profundidade. Né? Nossos olhos eles conseguem captar profundidade porque a imagem em um olho é ligeiramente diferente do outro olho. Então, eles usam dois sensores justamente para que as imagens do mundo real sejam projetadas para cada olho de forma um pouco diferente, de forma a garantir essa percepção de profundidade. E aí, o mundo real, ele é projetado, se for o caso, né, dependendo da aplicação, ele é projetado nessas telas. Então, você teria um efeito semelhante a esse, mas o mundo real, na verdade, ele é filmado. Né? Você não está olhando para o mundo real, você está sempre olhando para uma tela, você está sempre olhando para o virtual. Essa é a proposta de priorização dos mundos digitais, é a proposta do Facebook. E outras aplicações de jogos, por exemplo, como o PlayStation VR, enquanto aqui, por exemplo, você tinha outras propostas como a do Google Glass. Uma outra questão interessante é como nós vamos nos representar nesse mundo pessoal. Existem duas maneiras, essencialmente, disso acontecer. A primeira, e que é a mais comum, é que a gente está observando, porque ela é a mais simples de se fazer de forma, na perspectiva computacional, são os avatares. Né? Então, o Facebook, por exemplo, ele está usando avatares. Existem projetos, né, de metaversos abertos, inclusive esse que eu utilizei na Universidade de Nicosia, que utilizam avatares. Às vezes, avatares extremamente simples. Né? Alguns, inclusive, viraram motivo de brincadeira. Mas por que isso? Porque isso é computacionalmente fácil de se fazer. Você cria esse objeto, e aí são composições aqui geométricas relativamente simples para um computador renderizar. Então você consegue gerar esse tipo de movimento, né, imitando o movimento que o usuário está fazendo do outro lado, de forma extremamente, não vou dizer extremamente, mas de forma simplificada para um computador. O segundo mecanismo, que é um mecanismo muito mais fascinante, mas ao mesmo tempo que exige muito mais hardware, né, e capacidade não só computacional de processamento, mas equipamentos até de captura dessa imagem. Você normalmente vai precisar de câmeras com sensor de profundidade. É o teletransporte e a ideia de holoportation. Teletransporte é basicamente você ser filmado em 3D
E aí, essa sua imagem em 3D, ela é renderizada do outro lado, pixel a pixel. E aí, o que acontece é que se a conexão estiver ruim, por exemplo, a imagem fica toda borrada, né? Ela não fica legal. Você exige uma quantidade de banda gigantesca para conseguir transferir realmente ali, em tempo real, a imagem detalhada, nítida, né, de uma pessoa que está sendo filmada ali em 3 dimensões. O segundo caminho, que é um caminho que eu achei impressionante, vi uma demonstração da Microsoft, inclusive o link está aqui embaixo, eu recomendo depois que vocês acessem, é o que eles chamam de holoportation, que é, na verdade, a migração de uma reconstrução 3D da pessoa. Então, o que acontece é que câmeras 3D fazem em tempo real um mapeamento do nosso corpo, criam um modelo 3D do nosso corpo em tempo real, a textura da nossa pele, da nossa roupa, as texturas que o nosso corpo apresenta, inclusive a que a gente está vestindo, né? E aí, essas informações de modelagem 3D e de texturas é que são transmitidas. Então, é uma informação que exige menos banda, né? Do que a informação de imagem completa ponto a ponto. E aí, esse corpo 3D e essas texturas são renderizadas na outra ponta. Então, o que a gente vê aqui é uma imagem, né, do apresentador conversando com a filha dele, que está numa outra sala, e a filha dele está sendo renderizada aqui em tempo real. É impressionante, eu realmente aconselho a vocês darem uma olhada nesse vídeo, mas seria uma forma, né, de num ambiente de trabalho, por exemplo, numa reunião de família, a gente se transportar para outro lugar. E é interessante porque isso aqui pode ser filmado. Então imagina, você está numa reunião ou está jantando com familiares, né, e aí metade da mesa são pessoas que estão ali com você, e a outra metade da mesa são pessoas que estão jantando em um outro lugar, mas elas estão ali literalmente aparecendo na sua frente, como se estivessem na sua frente, de fato, conversando com você. E você pode filmar isso em 3D. E no futuro você pode rever aquele jantar e passear por dentro daquele jantar. Você coloca os óculos e você passeia por entre as pessoas, você vê o que as pessoas estavam comendo, você vê o que as pessoas estavam falando. Né? Então seria uma forma super avançada, né, de preservar a memória das pessoas, né, que a gente faz num vídeo, por exemplo, você preservaria o próprio ambiente em que essas pessoas estavam interagindo a ponto de fazer o replay de todo aquele encontro que a gente teve, por exemplo, de fim de ano com familiares e que foi objeto desse tipo de captura. É uma coisa simplesmente extraordinária. E a gente vê também o peso dos riscos, né, relacionados à proteção de dados e à privacidade. Uma outra coisa que na pesquisa me chamou bastante atenção foi esse artigo, e há referências a ele em outros estudos, que é a ideia do ambiente virtual das coisas. Né? Seria uma espécie de evolução da internet das coisas. Então, o que eles chamam de VOT. E aí, nesse estudo, nesse paper, eles propõem um framework, que é justamente esse VOT, para integrar objetos inteligentes do mundo real e avatares do mundo virtual em um ambiente virtual gerado por computador, de modo que entidades nos dois mundos possam interagir umas com as outras em tempo real. E a ideia é justamente de um objeto virtual, e existe uma simulação interessante em que eles mapearam, fizeram um mapeamento 3D, né, de um ambiente da universidade para simular esse tipo de conceito, justamente, por exemplo, usando luzes inteligentes, né? E a ideia é justamente de você, num comando que está ali no mundo virtual, gerar o acionamento de um objeto ou de algo no mundo físico e vice-versa. Né? Você desliga a luz no interruptor da tomada física, encostando o dedo no interruptor, e a luz equivalente no mundo virtual é desligada. Né? É esse o nível de interação. Estou exemplificando aqui com uma questão básica, né, que seria uma luz interruptor, mas isso, obviamente, abrange coisas extremamente mais complexas. Né? Industriais, por exemplo, em que você consegue, manipulando um equipamento físico, gerar uma resposta no virtual, e o contrário, você desenvolve uma série de testes, né, numa réplica virtual daquele equipamento, e aí quando você aplica aquilo, essa versão aqui ficou a mais interessante, e aí você aplica aquilo no equipamento virtual e a máquina física na fábrica passa a responder daquela maneira. É uma coisa impressionante. Isso naturalmente vai exigir uma capacidade forte de virtualização, né, daquilo que existe fisicamente. E aí o que se desenvolve também é essa ideia de virtualização automatizada. Ao invés de você passar anos num AutoCAD, né, num desses softwares de engenharia para você criar esse ambiente 3D,
você passa a, com poucas imagens e inteligência artificial, você passa a recriar automaticamente esses ambientes virtuais. É uma coisa realmente impressionante o que tem se avançado nessa área. Para a nossa geração, eu diria que é uma coisa assustadora. Naturalmente, isso traz uma série de impactos na privacidade e na produção de dados, que é um pouco o objetivo de reflexão do nosso módulo. Primeiro, quando a gente fala de avatares e pseudonimização, a grande questão é quem é capaz de identificar o titular de um avatar. Porque o avatar, ele, a princípio, vai ser utilizado para me proteger, para proteger a minha identidade. Mas se existem organizações por trás daquele mundo virtual, essas organizações sabem de quem é aquele avatar. Né? E outra, eu estou interagindo com outros avatares. Eu posso eventualmente estar realizando negócios. Como é que é possível? Eu posso ser assediado ou ofendido de alguma maneira. Como é possível responsabilizar eventuais ilícitos cometidos por indivíduos e organizações por trás de outros avatares? Essas são questões interessantes, né? Como eu exerço os meus direitos num ambiente como esse, em que tudo está virtualizado, em que alguns agentes só eventualmente sabem quem é quem no mundo real. Quem no mundo virtual é quem no mundo real. Né? Então essa é uma questão interessante, de como se dá essa conexão entre o indivíduo real e a pseudonimização que a princípio é gerada quando ele passa a operar por avatares nesses mundos virtuais. Isso é um problema que não é um problema só, né, do que se chama aqui de metaverso, mas é um problema já presente na internet. Qual é a lei aplicável? Né? Porque se o ambiente imersivo se torna uma ampliação do que hoje a gente entende por internet, ele vai passar a ser o ambiente, de fato, para todas as interações da vida humana. E aí, qual seria o país com jurisdição sobre o metaverso? Né? Se é um ambiente que é usado simultaneamente por várias pessoas que vão estar em locais distintos, então eu estou aqui conversando com um cara do Japão, conversando com um cara da Austrália, estão os três na mesma sala, né? E aí tem algum tipo de contenda ou algum tipo de negócio nasce naquele ambiente. Qual é a lei aplicável? Né? São três pessoas fisicamente em três países diferentes que podem ter marcos regulatórios completamente distintos para aquilo que está sendo tratado ou ocorrendo naquele espaço virtual. A gente só está virtualmente juntos numa sala, né? Mas as pessoas estão fisicamente em outros lugares. E as fronteiras de jurisdição, elas não tendem a acompanhar esse mundo virtual. Como é que se resolve isso? É um problema ainda sem solução adequada. Um terceiro problema é qual o nível de coleta de dados pessoais. Porque esses equipamentos de realidade virtual, realidade aumentada, ele tem uma série de sensores para verificar, por exemplo, se você está falando, se você está sorrindo, se você está triste, de maneira a, pelas suas percepções, pelas suas expressões faciais, pelo ponto do seu olho, né, a ver não só o que eu mencionei, né, do onde você está olhando, renderizar mais, mas a ver correspondentes, inclusive, emocionais nos seus avatares. De maneira que se você chora, o seu avatar também vai estar com expressão de choro. Se você dá uma gargalhada, o seu avatar vai estar gargalhando. Né? Vejam que interessante. Agora, vejam também o nível de informação pessoal que passa a estar disponível a partir dessas ferramentas. Né? Inclusive, tem um estudo em que hackers, né? Na verdade, não hackers, os pesquisadores, eles invadem esses sistemas, obviamente, como o próprio objeto de estudo, né? E conseguem obter de forma indevida esse tipo de informação de terceiros que estão utilizando esses equipamentos. Então, vejam o nível de risco que existe. Então, esses sensores, eles podem oferecer uma enorme gama de dados pessoais, permitindo perfilamento em massa e em níveis inéditos. Né? A internet que a gente tem hoje é nada se a gente considerar o tipo de invasão ao nosso íntimo, né? Que pode ser gerada por esse tipo de tecnologia. Outra questão interessante é como identificar e como proteger crianças. Porque essa mesma pseudonimização e como as crianças elas tendem a, logo cedo, né, entrarem nesses jogos, e os jogos estão sendo uma porta de entrada muito grande para esse tipo de ambiente de imersão, as crianças têm um risco muito grande. Então, a mesma pseudonimização que, por um lado, pode proteger os titulares, por outro lado, pode viabilizar o acesso de crianças a riscos, ambientes e conteúdos extremamente impróprios. Como é que se resolve isso? Sem violar, né, essa ideia de proteção de dados, sem que eu tenha que ficar ainda mais exposto e mais identificado do que eu já estaria. Existem vários artigos interessantes sobre isso. Então, trouxe aqui um artigo, inclusive, da IAPP, outros artigos tratando especificamente de crianças, estudos, né, relacionados também a essa questão de violação desse tipo de dados pessoais nesses equipamentos de realidade virtual, realidade aumentada.
e também vão ficar aqui disponíveis para vocês no material. A agência espanhola, a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, produziu um estudo relacionado ao metaverso e privacidade. E aí eles trazem vários requisitos, isso naturalmente ainda é embrionário, ainda é experimental, mas eles trazem vários requisitos que eu achei interessante e decidi compartilhar aqui com vocês. Né? O que eles defendem que haja nessa proposta de metaverso? Que haja, primeiro, mecanismos de minimização dos dados coletados por esses equipamentos de vestíveis, eles chamam de wearable, e na falta de um termo melhor em português eu vou usar wearable mesmo, tá? Mas wearable são esses equipamentos como óculos, pulseiras que a gente utiliza para medir determinados dados, como eles estão pretendendo utilizar pulseiras para medir esses dados, né, dos impulsos nervosos, relógios, vestimenta mesmo que você coloca, algumas para dar resposta sensorial, né? Então existem luvas, existem equipamentos peitorais, então tudo isso entra dentro do que eles sintetizam no termo wearable, vestíveis. Né? Então, eles defendem que haja uma minimização dos dados coletados por esses dispositivos e pelo metaverso. Mecanismos de governança do metaverso e estabelecimento de regras transparentes para as proteções de direitos, estabelecendo de forma clara os papéis dos envolvidos e a submissão desses envolvidos aos órgãos de controle. Auditoria e transparência, especialmente decisões automatizadas, de forma a evitar abuso, viés, perfilamento e discriminação. Gerenciamento apropriado de dispositivos e de wearables para proteger os dados transmitidos e armazenados, considerando a possibilidade de dados biométricos a partir dos quais ainda mais informação pessoal pode ser inferida. A condução de avaliações de impacto e proteção de dados, dado o número de tecnologias, algumas delas novas, que podem concorrer ali no metaverso e amplificar os riscos aos direitos e liberdades. Garantir os direitos dos titulares de dados, inclusive o direito de apagamento e supressão. Isso é muito complicado, porque depende da tecnologia, vamos supor que se use blockchain para você ter o controle de propriedade, né? NFT, por exemplo, né? Para essa finalidade, tokens não fungíveis. Você não tem como apagar o histórico. Isso é simplesmente impossível. Né? A autoridade pode querer, não, tem que apagar. Você não vai ter como apagar. Então, essa é uma questão bastante complicada. Essa questão do apagamento, né? É uma questão bastante complicada. Padrões específicos de privacy by design e by default e salvaguardas, né, por padrão, que possam ser aplicadas, por exemplo, a preservar a privacidade dos avatares na sua pegada digital no metaverso. Segurança, especialmente em termos de disponibilidade, resiliência e confidencialidade dos dados pessoais, que são parte do processamento conduzido no metaverso. E, finalmente, é de grande importância que as crianças sejam colocadas no centro das políticas para definir medidas e garantias no desenho dos ambientes virtuais, essa preocupação também com as crianças. Então, essas foram as preocupações iniciais, aí, ainda embrionárias, né, da autoridade espanhola, para a gente ver realmente como já há um olhar, ao menos inicial, para esse problema, por parte desses organismos que lidam mais diretamente com a regulação no campo da proteção de dados. Bom, para onde o mundo está indo, né? Dentro desse programa da Universidade de Nicósia, eles propõem que, e de forma não muito animadora, que a gente tem aí uma quarta revolução industrial que vai ser sedutora, mas também vai ser centralizadora. Então, tende a haver a conjugação de diversas tecnologias diferentes, como inteligência artificial, para além do nome metaverso, né? Não interessa se você acolhe ou não o nome metaverso, mas inteligência artificial, moedas digitais de bancos centrais, chamados CBDCs, mais essa realidade expandida, né, a realidade virtual mesclada com a realidade aumentada, mais Big Data e mais o metaverso. Essa composição aqui vai gerar níveis extraordinários, né, de capacidades e de funcionalidades que para a nossa geração é ficção científica. Né? Então, a gente vai ter, por um lado, da euforia, né, do entusiasmo, capacidades e ferramentas e disponibilidades, funcionalidades incríveis. Incríveis. Né? Que alguém como eu, que nasceu na década de 80, vai olhar para aquilo e vai achar, caramba, né? Como se atingiu isso ao longo de uma vida. Né? Então,
Realmente, isso aqui vai gerar uma mudança fantástica, extraordinária na forma como a gente vive. Por outro lado, existe uma tendência a um ambiente permanente, integral, 24 horas por dia, de vigilância. Nós estaremos, de fato, entrando no mundo e no estado de vigilância. Não porque as ruas vão estar cheias de câmeras, mas porque a gente vai passar a vestir a própria câmera. Vejam, é uma ruptura completa. Não porque o Estado entra na nossa casa, mas porque a gente entra no mundo onde o Estado controla ou grandes organizações controlam. Vai ser uma coisa, inclusive, voluntária. Eu quero estar lá porque é um mundo mais agradável do que ficar na parede do meu quarto. As pessoas vão voluntariamente aderir a esse ambiente. E aí são ambientes em que você pode ter uma manipulação do subconsciente. Que já existe hoje em algum lugar pela mídia, mas vai passar a ser customizada, personalizada, muito mais efetiva, permitindo uma construção social manipulada, uma modificação deliberada de comportamento, um compliance automatizado em que as pessoas vão ser forçadas a se comportarem da maneira A ou B determinadas por aquele ambiente, porque ela dentro daquele ambiente virtual não vai ter como se insurgir contra isso. Então, é realmente um cenário, por um lado, deslumbrante e, por outro lado, certamente assustador. Essa é a ideia. Eu queria voltar aqui para aquela fase inicial para dizer que, embora o hype tenha passado, aparentemente, os problemas daquilo que se denomina metaverso, e os problemas desses mundos virtuais são problemas reais e que estão crescentes. Então, essa curva não é crescente, essa curva ela reflete a adesão ao termo, mas ela não reflete o que está crescendo aqui de forma exponencial nas tecnologias que vão fazer com que a vida humana se torne cada vez mais integrada ao ambiente virtual, a ponto de, voltando àquelas questões filosóficas do início, do simulacro, da simulação, chegar a um ponto em que vai ser indistinguível para um ser humano o que é real e o que não é. Na verdade, vai ser tudo, na verdade, uma grande simulação indistinguível. O que me leva a esse meme final, do pai com o óculos, dizendo: um dia, filho, tudo isso será seu, e a criança desolada olhando para uma parede vazia. Eu tenho filhos e eu particularmente espero conviver com eles bastante no mundo real, porque a ideia dessa vivência efêmera no virtual definitivamente não me agrada. Eu acho que realmente é para onde caminha a humanidade, o que significa, de certa maneira, e aí eu tenderia, pelo menos olhando só para esse aspecto, a ter um pouco o apego ao niilismo, mas me parece que a humanidade caminha para perder a sua humanidade. Então, talvez fique aí essa reflexão final, de que para além das discussões teóricas sobre o que seja metaverso, para além das questões de proteção de dados que permeiam essa questão, que a gente mantenha uma atenção no nosso dia a dia para a preservação da nossa humanidade. A gente muitas vezes, e isso é uma crítica que ele faz também na perspectiva filosófica do simulacro, da simulação, a gente está imerso no mundo da mídia, então a informação chega a nós pelo computador. O que acontece a uma quadra de onde a gente está, a gente sabe não porque a gente foi naquela quadra ver, mas porque a informação chega no computador. Então muitas vezes a gente está olhando um esporte que está acontecendo num estádio na França, enquanto tem uma criança em perigo na porta da nossa casa, do nosso prédio. E o jogo na França está tão mais presente na nossa realidade que aquela criança a 10 metros de onde está sentado. Por quê? Porque as coisas agora se mesclam. O simulacro, a gente não está olhando para aquele estádio, a gente não está no estádio, a gente não está observando aquele jogo. Mas o simulacro, que é a imagem daquele jogo, que chega com um delay aí, de alguns segundos na nossa tela aqui no Brasil, é mais parte da nossa realidade, para todos os efeitos práticos, que aquilo que está efetivamente acontecendo, às vezes no quarto ao lado, com um familiar nosso. Isso é impressionante, isso é algo que já é real, mas a partir do momento que a imersão se torna total, e aí lembra daquela escala de tecnológica do grupo europeu, que um dos pontos era a imersão, a partir do momento que os nossos olhos se fecham e que a nossa realidade passa a ser 100% o virtual, esse distanciamento em relação a quem está do nosso lado vai crescer de forma exponencial. Quem está ao nosso lado, de repente, vai ser alguém do Japão, e quem está fisicamente do nosso lado vai ser ninguém. Então, eu espero que os nossos filhos recebam mais do que a fantástica imagem virtual que aqui só o pai consegue ver nos seus belos óculos. É isso, pessoal. Até a próxima.